Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco. Pra quem não me conhece, eu me chamo Sara e começa mais um vídeo no meu canal. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Hoje eu resolvi bater um papo com vocês. Motivo pelo qual eu comecei a gravar aqui no YouTube, né? Desde 2015, 2016, eu sempre achei muito interessante quem gravava vídeos, quem postava vídeos aqui em outras plataformas, sendo que antigamente, em 2015, eu não tinha muito acesso assim a coisas de plataformas, né? Como hoje em dia tem o TikTok, Kawaii, Instagram, muitas coisas. Mas aí, nesse tempo, eu só usava o YouTube mesmo, que era o básico, né? Mas eu achava que era muito difícil de gravar vídeos, eu achava que era muito difícil de postar vídeos aqui. Não que seja fácil, realmente é difícil. E pra você também ter pessoas que realmente gostam de você, que acompanhem seus vídeos, é um pouco trabalhoso, né? A gente tem que se esforçar bastante. E também é algo que eu acredito que é... Ui, mexeu aqui sozinho o tripé, gente, que susto. É algo que eu acredito também que é muito permissão de Deus, né? Cada um de nós temos um propósito nessa terra e eu acredito que quando Deus abençoa, dá certo, né? Hoje o vento tá muito forte aqui. Eu tô gravando de noite, se a imagem não estiver tão clara, mas eu acredito que tá, né? Eu liguei a luz e vou deixar bem claro no máximo quando eu for editar. E outro motivo também que me fez começar a gravar foi porque meu pai faleceu em 2022. Aí o que acontece? A gente tem pouquíssimas lembranças dele, vivo, né? Eu tenho só umas 4 fotos e as outras fotos é de quando ele era novo, quando ele se casou com a minha mãe. E tinha um vídeo que a gente tinha num tablet, mas o tablet, ele... Barulho de moto. O tablet, ele simplesmente parou de funcionar, né? Ele esculambou. Porque fazia muitos anos que a minha irmã usava ele, né? Porque a minha irmã era pequena, ela derrubava ele, caía no chão. Então, esse último vídeo que a gente tinha do meu pai, que era, tipo, ele realmente se mexendo, conversando, né? Que era ele até cuidando das galinhas que a gente tinha, né? Na antiga casa. Que é aqui nesse mesmo lugar que a gente mora. Não, sendo em outra casa, mas no mesmo, na mesma cidade. Eu acho que eu expliquei bem, né? Aí a gente perdeu esse vídeo também, porque o tablet parou de funcionar. Aí eu percebi o quão importante a gente gravar momentos e ter coisas gravadas, entendeu? Eu percebi que isso realmente faz falta, porque hoje em dia eu sinto muita falta dele, não só eu, quanto meus irmãos, a minha mãe, que foi casada com ele desde muito nova, né? Então eu percebo como faz falta a gente ter momentos gravados e às vezes a gente perde, porque a gente salva no nosso e-mail ou no nosso Google Fotos, né? Ou para quem tem iPhone, salva em outras coisas. E às vezes a gente perde. Então eu decidi fazer o canal para mim eu gravar momentos e eu ter esses momentos gravados. Algum momento que eu quiser ver, rever. Um exemplo, quando eu tava lá no Pará, eu gravei alguns vídeos. Aí eu posso voltar lá e ver esses vídeos se eu quiser, entendeu? Pra mim me recordar de algo que aconteceu ou me recordar de algo que eu já me esqueci. Aí eu decidi fazer esse canal justamente por isso. E outra coisa também, pessoal, eu tenho um sonho muito grande. Inclusive eu vou jogar aqui pra vocês ouvirem esse sonho. Eu acredito que tudo acontece que Deus quiser, né? Então, se eu falar antes de acontecer o sonho, se não acontecer é porque não foi permissão de Deus, e se acontecer foi permissão de Deus. Eu tô olhando muito assim, é porque eu tô olhando pra ver se tá realmente gravando direitinho, sabe? O meu sonho muito é de realmente ter vocês todos aqui junto comigo, eu cativar vocês, cativar mais pessoas a se inscrever no meu canal também, para que eu possa ajudar a minha mãe e a minha irmã, né? Meus irmãos também, mas assim, a minha mãe é uma coisa que eu tenho vontade, porque como ela não tem mais meu pai, eu sei que ela precisa, entendeu? Que a gente ajude ela. E aqui, onde a gente comprou, é um terreno muito grande, gente. Acredito que talvez um dia eu possa mostrar pra vocês como ele é. Mas futuramente, não agora. E aí é um terreno que ele precisa ser totalmente construído. Ele precisa ser construído um muro, ele precisa ser construído mais cômodos, porque a gente tem um cômodo, né? O banheiro e uma área de serviço que a gente colocou a máquina de lavar, né? Graças a Deus que a gente tem esses 3 cômodos construídos, né? Porque pra nós 3 é tipo suficiente. Não tem sido pequeno,
Só na questão de dormir, que é pequeno, porque a gente fica, tipo, uma perto da outra. E às vezes a gente também quer um espaço, né? Seja pra pensar ou pra estudar, cantar, algo do tipo. Vocês entendem, né? Que cada um de nós, às vezes a gente precisa de um espaço separado, né? Então, na hora de dormir é um pouco apertado. Mas em relação à convivência durante o dia, é super de boa, né? A gente tem 3 cômodos construídos. Mas aí o meu sonho mesmo, realmente, é, se Deus permitir, os vídeos derem certo, eu ser monetizada, os vídeos monetizarem realmente, eu construí outro cômodo e construí um muro, porque é o nosso sonho, depois que a gente comprou esse terreno, né? E a gente conseguiu comprar ele em 2023. Porque eu falei pra vocês, né, que a gente morou um tempo no Pará. Foi eu, minha mãe, a Letícia, a gente morou lá no Pará. E aí a minha mãe decidiu voltar. Porque a gente, quando perdeu meu pai, a gente tava muito abatido, sabe, gente? Triste, desanimado. Até hoje a gente também sente isso. Tem dias que a gente sente um desânimo profundo, que só Deus. Só quem perdeu alguém literalmente de dentro de casa sabe o quanto é difícil. Porque assim, é como eu e a mãe uma vez a gente conversou. Quando a gente vê coisas acontecendo na vida dos outros, na família dos outros, não é que a gente não se importe. Não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer. Mas a gente, tipo, vai se acostumando a, tipo, a como ter todo mundo da família vivo, você não sente tanto aquela dor, entendeu? Mas aí, quando o meu pai faleceu, a gente sentiu o baque muito forte, porque meu pai, ele morreu de repente, foi uma parada cardíaca, né? Parada respiratória. Então, como foi de repente, ninguém estava preparado, ninguém se preparou emocionalmente, ninguém se preparou fisicamente, nem financeiramente, nada. Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então, quando meu pai morreu, foi um baque muito grande, a gente não sabia o que fazer, a gente tava morando de aluguel na época, mas a gente também tinha uma casa própria, né, em um outro bairro, porque a gente mora em uma cidade diferente da que a gente nasceu. Eu nasci em Fortaleza, pra quem não sabe, né? E a gente mora agora atualmente numa cidade metropolitana. Então, na época que meu pai morreu, a gente não tinha conseguido vender a nossa casa ainda da cidade de Fortaleza. E eu tô um pouco com falta de ar, porque quando eu falo sobre isso me dá assim um cansaço, um embargo, sabe? Eu acho que é por causa da dor ainda da falta do meu pai. Então, quando... Não reparem se eu me emocionar durante o vídeo, tá? Eu só sentei aqui e decidi gravar pra vocês. Então, quando meu pai morreu, a gente ainda tava no processo de tentar vender a casa. E a casa passou muito tempo à venda. Passou uns 7 anos à venda. Foi 7 ou mais. E apareceu até algumas pessoas na época que meu pai estava vivo pra comprar, né? Mas aí as pessoas nunca compravam e a gente nunca entendia o mistério, que era um mistério, pessoal. Teve uma mulher que até ia fechar com meu pai, né, a compra da casa e tal. E num dia ela simplesmente desistiu, ela disse que tinha conseguido comprar outra casa. E aí foi nisso, a gente morou de aluguel durante muitos anos aqui nessa cidade metropolitana que a gente está atualmente. E aí a gente decidiu ir embora daqui, a gente foi pra Fortaleza, né, de novo. A gente morou um tempo com a minha tia ajudou muito também nessa época. A irmã da minha mãe, a gente morou lá, a família dela também. A família dela é minha família também, né, pessoal, que é meus parentes também, né, que é minha prima, o esposo dela, né, e também o esposo da minha prima, né, também. Todo mundo tava lá, né, perto. E aí ela ajudou muito a gente nessa época. Inclusive até hoje, sempre que ela pode também. E a gente, como tava muito, muito triste, muito entristecida, a gente voltou pra Fortaleza, morou lá. Aí a gente morou de aluguel por um tempo. E aí, de repente, não tão de repente, porque foi depois de anos, né, tentando vender a casa, a gente conseguiu vender a casa. E aí, a gente conseguiu comprar uma casa própria lá em Fortaleza, né, uma casa própria, a gente comprou. A gente, quando eu digo, pessoal, é minha família em si, tá? Meu irmão também nessa época tava morando com a gente. Aí a gente conseguiu essa casa, muito boa. Tinha mais cômodos, tinha quintal e tal. Mas aí a gente sentiu vontade de ir embora, pessoal. Por muitas coisas. Foi porque, pessoal, o baque de sentir a dor da perda do meu pai, ela atribuiu a muita... a gente, tipo,
parou de pensar no como resolver as coisas, né? A gente queria resolver as coisas muito rápido. E a gente pegou e foi embora pro Pará. E a gente morou lá com a minha irmã por um tempo. A gente tentou comprar uma casa, né? A gente procurou casas e não tinha casa pronta, tipo, pra comprar com o valor que a gente tinha da venda da nossa casa. Aí, a gente passou meses lá. A gente ficou uns quase 4 meses, eu acho, 3 meses. A gente resolveu voltar, né? Minha mãe resolveu voltar pra cá, pra essa cidade metropolitana. E aí a gente ficou naquele processo. Eu comecei a trabalhar numa escola. Trabalhei numa escola, mesmo sem ser formada em pedagogia, eu trabalhei numa escola, né? Como auxiliar de professora durante o turno da manhã. E da tarde eu trabalhava como professora do 4º ano. Foi um período, né, em 2023 que eu trabalhei nessa escola. Aí minha mãe começou a trabalhar em hotel. E aí a minha irmã ficava muito sozinha, a Letícia, né? Vocês vão ver ela nos outros vídeos, tem aqui no canal. E ela ficava muito sozinha, ela achava muito ruim. E isso incomodava muito ela chorava. E ela já sentia falta do meu pai, gente. Aí imagine, ela tinha só 10 anos na época, né? Quando a gente voltou pra cá. E a gente perdeu meu pai, ela tinha 7 para 8 anos. Aí vocês imaginam, a pessoa já tinha falta do meu pai. E aí eu e minha mãe trabalhando o dia todo. A minha mãe chegava muitas das vezes 11 horas, 10h30, porque ela pegava o turno da tarde pra de noite. Tô com vontade de espirrar por causa do vento. Ai. Saúde. Pausa pro espirro. Aqui vai ser um vídeo literalmente modo real. É por causa do vento, pessoal, e a poeira. Como aqui é só rebocado ainda, não é pintado, né? Precisa fazer muita coisa. A poeira entra muito. Aí, continuando. A minha irmã sentia muita falta da gente. Aí ela começou a reclamar muito, a achar muito ruim. Aí, por esse motivo e por outros motivos, eu decidi sair da escola, né? Da onde eu trabalhava. Aí eu saí. E aí passou pouco tempo, acho que 1 mês ou 2, a minha mãe saiu também do hotel. Aí a gente ficou as duas desempregadas, né? Aí depois eu resolvi que só eu trabalhasse, né? Porque a minha mãe ficava com a Letícia, porque ela se sente muito só. Aí como eu não arranjava serviço de jeito nenhum, pessoal, eu fui parar de novo. Eu tô contando tudo assim pra vocês, tá? Pra vocês entenderem um pouco como aconteceu esses poucos anos, 4, 5 anos, né? Menos do que isso, uns 3 anos. Então, eu fui pro Pará, aí eu trabalhei lá no açaí. Eu vendi também salgado, café da manhã com a minha irmã. A minha irmã também super me apoiou em tudo, também me apoiou em tudo. E aí a minha irmã, passei um tempo lá, ela decidiu ir embora pra outro estado, né? Inclusive ela tá em outro estado agora. E aí eu voltei pra cá, pra minha mãe. Eu voltei pra cá porque eu já tava com muita saudade, muita falta da minha mãe e da Letícia. E mesmo sabendo que emprego aqui é um pouco complicado, por conta de que não tem ônibus toda hora, não tem... Algumas empresas não dão vale transporte, né? E por aqui por perto, se você conhece alguém, entendeu? Que você consegue, assim, um emprego com mais facilidade. E aí, inclusive esses dias eu fui pra várias seleções e ainda não consegui um emprego, tá? Tô desempregada atualmente. Mas eu tô buscando. Aí eu tô gravando uns vídeos, tô gravando também pra outras plataformas, né? Mas ainda tá todo mundo no início, gente. Não é fácil viralizar, não é fácil ter visualizações e ter também, tipo, engajamento de uma hora pra outra. É um processo. E eu resolvi falar com vocês, tipo, literalmente quem assistir esse vídeo vai ver eu abrindo meu coração, né? E aí eu tenho procurado conseguir um serviço. A minha irmã também já me convidou pra mim ir pra lá, se eu quiser, futuramente. Mas aí, gente, o meu coração sempre quer ter condições pra construir aqui pra minha mãe, né? Pra ter um muro, ter mais cômodos, igual eu expliquei pra vocês lá no começo do vídeo. E aí eu tô, tipo, orando muito, pedindo a Deus que me dê direção do que eu devo fazer, se eu devo ir pra onde a minha irmã tá, se eu devo ficar, aonde eu devo ir, o que eu devo fazer. E aí eu resolvi gravar pra vocês, que eu tô um pouco, assim, pensativa. E não é muito fácil você falar sobre a sua vida, né? E, tipo, literalmente falar tudo que acontece. Claro que eu não tô falando tudo que acontece, porque a vida é muito mais do que alguns minutos gravados, né? Mas foi por isso que eu resolvi começar a gravar vídeos. Foi pra registrar momentos
para mim também ter uma possibilidade de proporcionar uma vida melhor, tanto para mim quanto para minha família. E eu espero que vocês, se vocês quiserem, vocês se inscrevam no canal, possam me acompanhar aqui, deixar o comentário de vocês e que vocês quiserem dar oportunidade para ser minha amiga aqui no YouTube. Pessoalmente, eu não tenho muitas amigas, as minhas amigas são mais até a infância e, tipo assim, outras só de ver, entendeu? Tipo, oi, tchau. Mas, se vocês quiserem se inscrever no canal, deixar o comentário de vocês, pra mim vai ser muito, muito, muito importante vocês aqui. E também eu quero que a gente crie uma amizade, tá? Uma comunidade aqui dentro do YouTube. Então, foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me dar dicas de vídeo, quiserem me dar dicas de como melhorar os vídeos aqui do canal, porque eu tenho gravado pouco, porque eu tô sem ideias. Eu também acho que só gravar minha rotina às vezes não é tão interessante, porque eu falei pra vocês, né, que eu fico mais... atualmente é em casa, eu vou deixar a Letícia na escola, faço poucas coisas, né? Então me deem dicas aí nos comentários, eu vou postar esse vídeo na íntegra, sem muitas edições, pra vocês realmente terem toda a conversa, sem muitas pausas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo. Beijos, não se esqueça de se inscrever no canal e que Deus abençoe todos nós e vocês também que estão assistindo. Tchau, tchau.